Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de criação. Olha, eu sou superdotada e sou autista também, né? E a superdotação é um excesso de ideias. Esse excesso não é algo ruim, mas às vezes parece um pouco um fardo, entendeu? No meu caso, ele vem junto com o hiperfoco, né? Nós temos, eu pelo menos, né? Eu, Melissa, né? Não me apresentei, sou Melissa, sou escritora. Então, o meu hiperfoco são as histórias e também eu tenho hiperfoco em Jesus, eu tenho hiperfoco em algumas questões sobre Deus, sobre Adão e Eva, sobre a Bíblia. Até creio que há uma superdotação focada nesse sentido também, não só as histórias em relação, porque essa questão religiosa já apareceu nos meus livros, né? Antes de eu iniciar uma busca sobre essas coisas. Tem um livro que eu não publiquei ainda, que é muito sobre o apedrejamento, né? De mulheres, o sofrimento das mulheres, enfim. E essa sobrecarga de novas histórias, novas ideias a todo momento, eu fico assim, sabe uma porta que era fechada na sua vida, a minha vida, né? Porque em um momento a porta foi abrindo. Teve um momento da minha vida que a porta abriu só um pouquinho. Sabe quando você abre só um pouquinho e você fica assim com a sensação de podia ser melhor? E não é? Que a insatisfação, alguém te serve uma fatia tão pequena que quase que, não sei se é nem uma degustação, que é quando eu escrevia só poesias. Então, assim, primeiro eu tive acesso à poesia, que eu tive acesso à forma. Vou tentar ser breve, porque quando me alongo aqui e a bateria acaba, eu perco o áudio. Então, processo imediato, né? De novo. Quando eu estava no processo, era só a poesia que saía, que foi a técnica que eu aprendi. Cheguei a escrever soneto. Eu coloquei meu soneto lá no varal. Eu estudei num colégio católico, um colégio Dom Bosco. E eu tirei 9 naquela poesia. E aquele professor era exigente. A poesia ficou bem boa mesmo. Mas é assim, eu prefiro muito mais as minhas histórias, entendeu? Porque do que as poesias metrificadas, aquela... Poderia escrever um artigo, escrever uma tese, um TCC, mas eu prefiro muito mais as minhas histórias. É tipo isso. Então, a poesia, eu tinha aquela porta, sabe? É que nem eu tenho um caderno aqui, imagina que ele é um livro. Tem um livro aqui. E aí eu não consigo ler esse livro, porque ele não abre, entendeu? Ele tá emperrado. E tem uma porta assim, sabe? Às vezes pra você que ela tá... Que pra mim que eu só tinha acesso à poesia. Daí a porta foi se abrindo. Ai, olha, tá conseguindo começar a escrever. Foi se abrindo, se abrindo, se abrindo. Abriu. Agora abriu. Tem completo domínio sobre isso. Isso já é do seu conhecimento, né? Você domina isso, você escreve. Só que
Isso quando eu saí da autossabotagem, tá? Porque eu era autista superdotada já, só que eu me autossabotava. Então, eu escondia isso dentro de mim. O negócio começou a feder. As coisas boas que a gente esconde, elas fedem também, tá? Deus está me lembrando de uma vez, mal condicionado. Teve uma família, uns vizinhos, que a gente morava num condomínio. Eram nossos vizinhos. Eles viajaram, eles deixaram o quê? Palmito para fora da geladeira. E começou aquele cheiro. A gente pensou que tinha morrido alguém ali, né? Aí chamaram o bombeiro, mas imaginou que ninguém tinha morrido, porque eles tinham viajado, não tinha ninguém ali, né? Mas sei lá, um gato, um rato, alguma coisa, né? Algum bicho, mais provável um rato, né? Isso, acho que é mais que a gente achou que era um rato. E a gente vai conjecturando, né? A gente vai pensando o que era. E chegou a ideia que talvez fosse um rato. Mas não era um pote, um ou mais, um que fosse, né? Que estragou ali e cheirou muito mal. Então as coisas boas, mal condicionadas, elas também cheiram mal. Sabe, alguma coisa que você não desenvolve. E no meu caso, por exemplo, foi me dando síndrome do pânico, que eram as coisas boas, mal condicionadas, a qual eu não dava valor e que eu fui escondendo ali dentro de mim, até que uma hora começou a feder. De fato, fedeu feio. Começou a travar toda a minha vida por causa dessas coisas. Mas em algum momento, né, como eu falei, começou a reabrir, porque eu já tinha aberto antes, né, e aí eu fechei. Não. Vou fazer outras coisas. E aí abriu, tá, tive domínio, como eu nunca tinha tido antes, comecei a escrever histórias. Só que aí fui desenvolvendo no domínio e aí a superdotação, que eu vejo uma estrela, né? Depois que eu escrevi o livro As 5 Estrelas, para mim aquilo ficou bem nítido. Ela começou a brilhar demais. Aí já viu, né? Ela não... O que acontece essa estrelinha? Talvez uma estrelinha acima da minha cabeça, alguma coisa assim. Ela não quer saber. Ela vem, ela traz, ela... Sabe uma pessoa que gasta com você e fala assim, não, escolhe aí. Eu não quero saber de preço. Vai, escolhe, come à vontade. Sabe aqueles lugares que fala assim, coma, no final você paga. Não, só que isso você não paga, né? É gratuito para você, é um dom gratuito de Deus. Sabe com uma pessoa que te ama assim, que você não sabe nem medir? Tem uma brincadeirinha, quando a gente é criança, papai e mamãe perguntam, quanto que você me ama? Faz aí com o bracinho, né? E a criança abre os braços, bem aberto assim, né? Uau, o pai e a mãe ficam todo cheio, ó. E a gente gosta de, né, abrir os braços assim, que eu te amo. E é esse dom gratuito, só que da superdotação, ele extrapola a todo momento. E aí, o que eu comecei agora? Eu pensei nesses dias com Deus, né? Que tudo eu faço com Deus. Assim mesmo, tá? Não é loucura, é Deus. Para quem não acredita em Deus é loucura, mas enfim, eu comecei a pensar, vou colocar essas novas ideias dentro das histórias que eu já estou escrevendo, porque me causa problema, tem várias histórias começadas e outra, esse dom gratuito eu não posso dispensar. É muito precioso, é mais precioso que ouro, é mais precioso que dinheiro, né? É a minha missão de vida. Então, se as ideias
E eu pensei assim, mas como que eu vou colocar essa ideia no meio de uma história? Vai ficar muito estranho. Só que aí é que dá um salto da história. Porque eu achei uma história aqui, ó, colocar um novo personagem aqui, uma nova ideia aqui. Essa é a ideia que eu tive. E aí uau, mas realmente vai ficar tipo assim, sabe o inesperado? O inesperado vai acontecer nessa história. Para não perder o áudio, eu encerrei. Às vezes eu tava noutra história e me veio assim, uma imagem, entendeu? E aí é isso. Para não perder algo, você tem que encerrar. Para que a história dê um salto, entendeu? Que é o imediato. Eu tava na outra história e eu vim para essa para colocar essa ideia que eu tive agora, né? Mas eu tive uma imagem que não combinava, sabe? Porque a história tava num processo assim, ai que lindo, ai que bonito, tá muito bom aqui. Sabe a zona de conforto? Tá muito gostoso essa posição. E aí me veio a imagem assim, não, pá, vai acontecer isso. Deu assim, não, isso na minha cabeça, não pode acontecer isso com essa personagem. Não pode fazer isso, porque isso não combina com o processo que vem acontecendo. Não, mas é isso mesmo. E aí eu, sabe assim, contra a minha vontade, comecei a escrever. E aí começou a fazer sentido, porque a história precisa de movimento. Porque senão fica enjoativo, sabe? Aquela mesma coisa, mesma coisa, mesmo. O legal das histórias é que elas têm um salto, elas têm adrenalina, elas têm mudança, o inesperado acontece, sabe? Não ficar naquela água morna. Ah, eu não gosto de água morna, pra mim tem que ser quente. Ai. Depende do banho, né? Água bem quente. Ainda mais no frio, né? Então, encerra e muda. Assim, um salto, alguma coisa, sabe? É muito legal isso. Agora é legal quando você é autor, né? É duro quando você é personagem. Então você precisa do autor para decidir isso, que a sua história dê um salto. Fala assim, Senhor, já tá muito igual, sempre igual. E pá, muda tudo. Dá um salto. Muda a correnteza por você. Muda a direção, muda tudo.